É, Boa noite, né? Eu sou a acadêmica Thais, estudo na Universidade Federal do Maranhão, no curso de História, no polo da cidade de Urbano Santo. Bom, e essa microaula é um resultado do quarto encontro da disciplina de História, né, contemporânea, no século XVII ao XIX, da professora Isabel. Isso está acontecendo devido ao isolamento social pela Covid-19 que nos impossibilitou o encontro físico, mas nada que a gente não vá fazer a nossa aula, certo? E hoje eu irei ministrar para vocês a aula sobre as fábricas na Revolução Industrial. Bem, para a gente iniciar a aula, é importante ressaltar que eu estou falando da primeira Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela ocorreu, né, na Inglaterra, no século XVIII, e essa revolução marcou a substituição do trabalho manual pelo uso de máquinas e a produção doméstica pelo sistema fabril, certo? Então, aí veio ao uso de máquinas, a gente pode observar na imagem, né, que tem a mão de obra, mas que o uso das máquinas foram mais produtivo para os donos de fábrica. Aqui nessa imagem a gente pode observar, né, os artesãos trabalhando sozinho com o auxílio de algumas ferramentas dentro do seu processo produtivo. A gente também vê a imagem já de uma mão de obra feminina, certo? Onde para eles a mão de obra feminina também era essencial no trabalho. E aqui na imagem a gente já vê a máquina faturada, que é a utilização da mão de obra humana juntamente com as máquinas, onde a produção vai se tornar mais eficiente em larga escala. Isso quer dizer o quê? Que mesmo tendo a mão de obra, mas as máquinas fazia com o trabalho de dois homens, ela fazia o trabalho sozinho, precisando de apenas uma pessoa para manuseá-las. E uma coisa que a gente tem que abordar no cenário das relações das fábricas são as relações socioeconômicas. Durante assim esse desenvolvimento, a Revolução Industrial, houve um estabelecimento de uma relação interessante entre o capital e o trabalho. E isso resultou na luta de duas classes. Quais essas classes? A burguesia e o proletário. E esse processo, Karl Marx nomeou de processo de luta de classe. Bem, mas podemos nos perguntar, mas o que é essa luta de classe? Por que essa luta de classe? Bem, basicamente, a existência de duas classes sociais. Nesse caso, na Revolução Industrial, a burguesia detentora dos meios de produção e os proletários, os trabalhadores que fornecem sua mão de obra para os burgueses, ou melhor, os proletários, as pessoas mais pobres, que trabalhavam, né, para os ricos, que eles chamavam de burgueses. E aqui nesta imagem a gente pode observar, né, o operário e o burguês. Na imagem a gente já pode perceber como era a situação do operário, né? Sempre tendo o mais pouco. A gente pode observar pela roupa dele, a diferença da roupa dele com a roupa do burguês. A diferença na roupa, na alimentação, né? Que os burgueses comiam melhor e sobrava sempre o mais pouco para os operários. E com tudo isso, além de todo aquele trabalho que eles tinham, menos para eles, o que acontecia? As fábricas que eles trabalhavam eram sujas, era abafado, os trabalhadores não tinham direito trabalhista e, portanto, eram submetidos a péssimas condições de trabalho, que acabou gerando reações dos trabalhadores, né? Se não tem péssimo lá o ambiente sujo, abafado, e além de tudo isso, deles trabalhar nessas péssimas condições,
eles não tinham direito de décimo, eles não tinham direito de férias. Para os burgueses, o que importava mesmo não eram os proletários, e sim o dinheiro, né? E com tudo isso, com essas péssimas condições, o que acontecia? Existia relatos do relógio em relação à Revolução Industrial, que o trabalhador tinha relógio para saber a hora que teria de ir trabalhar, a hora de entrar na fábrica, tinha a hora certa dele estar lá fazendo o seu trabalho. Mas no interior das fábricas, lá dentro da fábrica, essa questão do horário, do relógio, era proibida. Em alguns casos, o trabalhador não ter a noção do tempo que ele está ali trabalhando, para sempre ficar um pouco mais. E é claro, o dinheiro, né, era muito bom. Claro, tempo é dinheiro. Então, no caso, para eles, mais eles ficassem sem saber, mais que eles não soubessem o horário que estavam trabalhando, para os burgueses era melhor. Aí eles iam trabalhar e ter mais o trabalho, ter mais êxito no seu trabalho. Aqui a gente pode observar, né, as fábricas, na Revolução Industrial, já as máquinas bem equipadas, né, bem fazendo com que o trabalho das fábricas evoluísse cada vez melhor. Uma coisa aqui nessa imagem que chama a atenção da gente é o trabalho infantil, né? Para eles era bem lucrativo, né, o trabalho infantil. Mais criança trabalhando, mais era o lucro para eles, era mais lucrativo. A mão de obra também feminina, a gente vê nessa outra imagem, mais crianças, né? E a mão de obra feminina. E lá eles diziam que a carga horária deles era de 16 a 18 horas. Tem alguns atores que falam de 14 horas. E além de trabalharem muito, os salários baixos, condições péssimas. E assim, com tudo isso, gerou uma reação dos trabalhadores, né? Realmente, eles já não aguentavam tanto trabalho, tanta a forma que eles eram tratados, e eles geraram 12 movimentos. E o primeiro movimento foi chamado de ludismo. Foi a forma de protesto, né? Um movimento muito radical, que chamou muita atenção, mas na prática não conquistou, de fato, o ganho de direito, que era o chamado de quebradores de máquina. O que eles fizeram? Eles invadiram as fábricas e destruíram as máquinas. Mas, mesmo assim, a reivindicação deles não foram atendida. E daí, então, eles partiram para o segundo movimento, que aí sim, esse segundo movimento vai acabar conquistando, eles vão ter melhoria no seu trabalho, eles vão ter um salário mais digno. Qual foi esse movimento? Chamado cartismo, uma carta do povo. Eles fizeram uso de um viés político-sindical, né, na qual o grupo de trabalhadores entrega para o governo a carta, exigindo alguns direitos trabalhistas, e acaba que a carta é analisada. E mediante as passeatas de conscientização por parte desses trabalhadores, com o tempo eles conseguiram adquirir algum direito, né, para todos os trabalhadores. Eles conquistaram o seu lugar, né, eles conquistaram a melhoria no dinheiro, né, eles conquistaram, com isso ajudaram com que eles trabalhassem mais de forma melhor, em condições melhor. E é claro que com tudo isso serviu de modelo para que outros trabalhadores em outros lugares do mundo também reivindicassem seu direito. Que não fique calado, realmente reivindique, realmente procure saber quais são os direitos. Nós temos deveres, temos, mas também nós temos nós de direito. E hoje a gente ainda luta por vários direitos no campo trabalhista. Isso começa de fato com esses dois movimentos, né? Que foi o movimento chamado ludismo e o movimento chamado cartismo, certo? E foi daí que começou, então, de fato, com esse movimento, então tem uma relação muito forte, assim, entre o passado e o presente. Hoje, muitos de hoje, a gente já tem aquele desejo de lutar pelo que realmente quer. Por mais assim que seja difícil, a gente luta e com certeza a gente vai conseguir. E assim, com toda essa aula, a gente pode perceber
E não era fácil, né? Não era fácil, tinha péssimas condições, né? As fábricas na Revolução Industrial foi algo muito difícil, né? Quando veio essas fábricas, essas máquinas para as fábricas. Então, foi esse, gente, a nossa aula de hoje sobre as fábricas da Revolução Industrial. Espero ter passado algo para vocês, que você pude compartilhar com vocês algo que eu estudei. Foi uma aula bem resumida, mas eu espero que deixei bem claro sobre as fábricas da Revolução Industrial. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar neste momento aqui, mesmo por as situações difíceis que a gente está passando, mas nada que impeça a gente continuar o nosso trabalho. Meu muito obrigado, tenha uma boa noite e um bom final de semana.